dentro do momento em que me encontro agora. Não existe uma cidade, não existe um local, não existe uma casa. Só existe o trabalho ao qual eu me proponho. Então você nunca volta para algum lugar. Não há lugar para retornar. Há só o serviço que eu me proponho. Eu compreendo, porque, para mim, também enquanto encarnante, isso poderia parecer absurdo. Não ter um refúgio, um local de descanso. Não obstante, se não há cansaço, descansar tem qual finalidade? Eu compreendo isso, Juliano. A indagação foi justamente para mapear mais um pouco dessa consciência hoje que você já está manifestando. Ou seja, o que você está me dizendo é que você não está mais nessa fase de devas, nas cidades astrais, porque você está me dizendo que você não fica num espaço físico, você não tem mais essa percepção. Não. Há só consciência. Sim. Consciência e objetivo. Se bem que eu já entendi, o senhor provavelmente sofreu um infarto e a vida continuou dentro daquela hipnose que o senhor falou, né? De repetir cada dia a mesma coisa, porque dentro da sua crença era céu ou era inferno. Tinha o purgatório, mas eu sempre obedeci bem todos os mandamentos e sempre agi de acordo com o que a Santa Igreja nos coloca. Claro que sim. Então, embora eu compreenda, porque há muito pouco também transitei por essa vereda, eles em nada se transformaram. Foi só você. Mas quando da sua transformação, todo o mundo mudou. Porque mudou você, não o mundo. Compreendo. Perfeitamente. Por isso, nossa conversa, eu confessei que fiquei um pouco assustado com o caminho que você foi trazendo as coisas, mas também tive um certo contentamento, como se nesse momento eu fosse cair em si. Não, não anseie por algo que ainda não é o momento. Bem, viva o que você tem para viver. Aproveite. Aproveite para exaurir ao máximo tudo que lhe cabe. Para que em algum momento, quando realmente isso se der, você não olhe para trás com qualquer tipo de ponto para olhar e dizer para si mesmo, podia ter feito de maneira diferente. Então se entregue em tudo que você pode se entregar, com os ditames e o decorrer da vida que se apresenta. Para que quando você puder devolvê-la, devolva dizendo, estão aqui 10 do 1 que
eu recebi. Entende? É, eu sei que esse momento chegará. Perfeitamente. E isso é para ser tomado com imensa alegria para aqueles que, tal qual você, vêm e passaram toda uma encarnação, uma existência se dedicando à vida além da vida. Esse é o ápice da alegria. E vai se dar quando você estiver plenamente pronto, cumprindo tudo aquilo que propôs a você, e então pode entregar tudo de volta, dizendo: vim, vivi e entreguei. Não levo nada, nem memórias. Por essa perspectiva. Assim é. Vamos começar? Vamos, meu irmão. Vamos começar. Não sei. Que seja o que o diabo quiser. É, isso já é, né? Mesmo a gente querendo fingir que não, nós já estamos na mão dele, entregue desde o começo. A gente só não admitia. E os outros não admitem ainda. Tá ficando rubro igual a Silvana. Né? Acho que sim. Começa a embaralhar, sabe? Embaralhar tudo. Olá, Olá, meu irmão. Boa noite. boa noite. Como você está se sentindo? Muito bem, e você? Também estou bem. E agradecido por essa nossa conversa. Perfeitamente. O irmão pode se identificar? Me chamo Juliano. Assim foi denominado o nome para esse tipo de trabalho. Tá. Juliano, no ponto onde você se encontra agora, você já tem consciência do encarnante? O que você... Ô, Juliano, eu peço que repita, porque houve uma falha aí na internet. O que você quer dizer com consciência do encarnante? Se você já se percebe nele, se você já consegue se distanciar, quer dizer, apesar dessa narrativa que no semblante você nos deixou transparecer certo pesar, certa dor, mas se você já tem alguma aproximação com o ser que te anima, com quem você de fato é, e não com o encarnado que você ainda tem presente na sua existência agora. Entendo que sim. Entendo que tenho. Entendo que já desenvolvi uma certa consciência que me faculta uma liberdade de ação, uma liberdade de opção e de engajamento. Dentro disso, sim, já tem uma certa proximidade. O que se dá é que, dentro da proposta do nosso encontro, me foi permitido
trazer para você uma situação, e não é em nada especial ou diferente, é só mais uma situação, da qual tantos outros também já viveram, comungam, para que você compreenda ou tenha acesso de como isso pode ser muito próximo e que o desvelar a qual, de modo geral, você também está participando e labuta, esse desvelar que está sendo uma vez mais trazido e sendo proporcionado, ele pode alçar um grande passo ou um grande salto, onde inúmeras situações não serão mais necessárias se, se houver uma grande entrega a isso. Ou seja, todo um caminho pelo qual eu mesmo trilhei, dentro daquilo que vocês fazem parte e propõem, pode não ser necessariamente obrigatório, pode-se dar um passo um pouco maior. E nisso, começo da nossa conversa, o bem preparar-se para bem transpor. Você trouxe, Juliano, um dado que me impactou naquela conversa. Eu não vou lembrar o número, mas você falou, fez uma relação dos 3 que estão mil, naquela condição 3 para mil os que para estão aqui. Quanto? 3 mil, em média, 3 mil para cada um. Exatamente. É isso que você está falando, que talvez os que estão aqui, se tiverem essa dedicação, podem Sim, transpor? exatamente isso. Se você já tiver a obstinação de viver de acordo com esses valores, que são os valores do que é o espírito, ainda quando encarnante, sim, é bastante possível. Esses Ou seja, valores ter consciência do com que se realmente é e viver para isso. sim. Para esse algo além da matéria. Ou como logo você vai entender que vai entrar muito em voga essas palavras: viver a vida para além da vida. Tá? Quando isso se tornar aqui uma máxima, eu vou lembrar de você que me antecipou isso. Você vai recordar antes do que imagina. Tá, Juliano, vocês com essas falas que deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Vamos raciocinar. Não é exatamente isso que traz sentido, que dá um direcionamento
que mostra a direção a seguir. Para poucos ainda, né, meu irmão? Para todos os que já começam a erguer esses valores em si. Eu vejo a maioria, e não estou querendo ser pretensioso, vivendo como se nunca fosse morrer. Essa é uma grande ilusão da qual todos nós, em algum momento, já padecemos. Sim, perfeitamente. Agora, Juliano, me fala um pouco, já que você falou da sua trajetória da encarnação, me fala um pouco dessa tua terceira fase. Poderia até começar, se for possível, dizendo que em que circunstâncias você desencarnou. Após um grande número de batalhas e ter me destacado durante todo o serviço prestado, eu iria tomar um assento junto aos senatores. Só que me envenenaram para não poder chegar até lá. Juliano, você pode, para a gente contextualizar isso, dizer algum nome conhecido da época que você conviveu? Rubio Quinto, dentro do nosso tempo, foi um dos que mais se destacavam dentro de todo o contexto da sociedade. Rubio Quinto, Márculo Máximo, Esse sim. Esse eu sou familiarizado. não é quem você está pensando. Ah, não. Esse veio muito depois, Esse que eu estou familiarizado é o que veio depois. veio muito É, depois. muito depois. Márculo Máximo. E eu, de uma casa que buscava reconhecimento. Grande legionário. Cumpri de maneira exímia aquilo que me propus ali. E alcancei tanto destaque que consegui então me alçar aos veios da política, até chegar a ser convidado a perfilar junto ao senator. E quando isso aconteceu, quando fui para assumir o posto que me foi concedido, no meu desjejum, me envenenaram. Uma cilada do destino. Falando sobre um prisma
de onde tudo isso já é um passado remoto. Desfecho condizente com os valores aos quais eu empunhava. Perfeitamente. Consequência lógica das ações. Exato. E daí, meu irmão? O senhor também ficou nessa senda, nesse loop? Sim. Fiquei. Eu não sei precisar tempo, mas foi muito. E mais, a partir do momento que eu me vi, ou que eu estava desprendido das limitações que a materialidade impõe, eu estava então livre para voltar a lidar com aquele jovem violento, obstinado e irracível. Muito, muito cedo eu me vi em meio às minhas batalhas novamente. Porque eu muito me orgulhava delas. Só que elas não acabavam nunca. Eu vou te interromper, Juliano, para falar uma coisa que desde que você começou essa narrativa, eu tenho um personagem na minha cabeça, mas ele não está dentro desse contexto de Roma, não. Pelo menos não com a história que nós conhecemos. Mas por essa ferocidade, por essa habilidade, por essas vitórias todas, eu só lembro do Ulisses. Sabe de quem eu Contávamos, falo? sim. Para nós é Odisseu. Odisseu. E Heitor, aquela história de Atenas, né? Esse daí já é antes. 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 Sim. Mas Odisseu era o guerreiro inteligente. Era o guerreiro astucioso. Muito mais para ser colocado dentro da nossa estrutura disciplinar como um general. Eu, pelo menos na imensa, na grande maioria do tempo ao qual eu servia ali, seria muito mais como Aquiles, a pura fúria manifesta em prol da destruição. Sim. Voltando, então, as batalhas não acabavam nunca. E eu me via lutando e lutando e lutando. E amontoando corpos, até que um belo momento, um interessantíssimo momento, aqueles corpos começaram a se tornar uma onda que começaram a bater sobre mim. E eu não sei precisar, mas não foram poucas, de certo que não. Quantas vezes isso foi se dando? Eu só, em algum momento, cansei. E aí abandonei o meu gládio e me deixei
ser transpassado pelo inimigo, porque não valia mais. O sentido do combate havia acabado. Então foi uma segunda morte. Que hoje entendo como porta para a vida. Muito bem. Mas isso aí foi instantâneo? No momento que você foi transpassado pela essa entrega sua, você conseguiu abrir os olhos? Quando se deu que eu me entreguei e abandonei a ideia de lutar, então foi o momento em que eu fui tal qual hoje eu faço, onde eu fui acolhido. Acolhido, e o que me foi dado de primeiro era como se eu tivesse num leito e que eu podia observar. Como vocês têm hoje esses quadros que vocês conseguem se observar, eu pude observar, então, O tudo espelho? aquilo. É parecido com o espelho, mas isso que vocês usam hoje para se comunicar. Isso que nós estamos fazendo agora? Isso, exatamente. Esses equipamentos, como se tivesse uma coisa, algo assim, e ficava ali passando Uma tela. perfeitamente, uma tela. E ficava, então, nessa tela passando sucessivas situações as quais mais me marcavam. Eu, então, ali, tinha a oportunidade de observar, estando de fora daquilo pela primeira vez até então. Com o suceder e o meu revigorar de caráter, então foi franqueado novas possibilidades, entendimento do processo ao qual eu participava, e como as coisas vão se desencadeando, desenrolando, e como nós podemos, então, a partir daí, ir colaborando uns com os outros. Juliano, fisicamente, como você se percebe na atual situação que se encontra? Com a aparência do guerreiro de outrora? Se estamos falando dos momentos em que vamos ter contato com aqueles que estão encarnantes, dependendo da situação, me mostro sim com a aparência daquele guerreiro, mas não necessariamente apenas nessa. De acordo com a necessidade do momento, a aparência ela se transfigura para aquilo que é mais necessário. Ótimo, Juliano. Agora você já me deu uma ideia mais, como é que eu diria, mais atual da consciência que você tem hoje. Perfeitamente. E os locais que você transita, Juliano? O que é que você vivencia no seu dia a dia? Cidades, alguma construção física? Descreve alguma coisa para a gente fazer uma ideia.
de modo geral, o meu, ou que podemos chamar de dia a dia, ele se dá muito mais em contato com aqueles que estão fazendo justamente essa passagem. Então, no que nós nos colocamos é acolher a esses que estão nessas passagens e levá-los a terem os cuidados, assim, os mesmos que eu tive, e onde são demonstrados e esclarecidos as questões do que estavam passando, de quem são e como a coisa vai se sucedendo. Então, o meu trabalho é único exclusivamente com isso. Não tenho qualquer tipo de contato ou de visão de um grande templo ou sequer de uma casa. Estou o tempo todo aonde a oportunidade me coloca. Não existe, dentro do momento em que me encontro agora, não existe uma cidade, não existe um local, não existe uma casa. Só existe o trabalho ao qual eu me proponho. Então você nunca volta para algum lugar. Não há lugar para retornar. Há só o serviço que eu me proponho. Eu compreendo, porque, para mim, também enquanto encarnante, isso poderia parecer absurdo. Não ter um refúgio, um local de descanso. Não obstante, se não há cansaço, descansar tem qual finalidade? Eu compreendo isso, Juliano. A indagação foi justamente para mapear mais um pouco dessa consciência hoje que você já está manifestando. Ou seja, o que você está me dizendo é que você não está mais nessa fase de devas, nas cidades astrais, porque você está me dizendo que você não fica num espaço físico, você não tem mais essa percepção. Não. Há só consciência. Sim. Consciência e objetivo. O Lúcifer falou uma vez que a gente, como a gente pensaria que iria se comportar se fosse para um lugar onde não tivesse onde pôr os pés, firmar os pés. É isso, Juliano? Mas, para isso, teria de acreditar que tem pés. Presumi que você fosse me trazer essa. Então você já me responde também a questão da forma que eu lhe perguntei. Você simplesmente se manifesta. Não há forma. Sim. Não para minha percepção de forma, mas, de acordo com a situação em que o trabalho me coloca, a forma ela simplesmente se dá dentro daquilo que aquele que vai ser acolhido precisa receber. Algumas vezes vai me perceber tal qual homem, mulher, idoso, idosa, jovem, criança até. Como você me percebe, Juliano? Você me enxerga? Pertinente questão. Não é um enxergar como enxergava quando encarnante. É um sentir. Então não enxergamos, ou melhor, não vemos com olhos.
sentimos com consciência. Mas você está no corpo onde tem esse sentido, o olho. E ainda assim você não faz uso dele, você não consegue ter as mesmas conexões que lhe dão essa percepção que o corpo tem. Sim, se necessário, me utilizo dos sentidos, isso que Sim. você fala. Então, sim, sendo necessário, me utilizo desses sentidos. Posso me utilizar desse sentido se houver algum propósito. Aí sim. Juliano, Nessa essa, situação, por exemplo, estou me utilizando principalmente da audição. é, essa história que você narrou tem mais de 2000 anos, porque você disse que precedeu a história da caminhada do Jesus na Terra. Sim. Bom, vocês viviam naquela época 40, 60 anos, porque com essa vida de batalha se morria muito cedo, né? Dentro da idade, naquele momento, eu findei a experiência com menos de 40 anos. Muito jovem. O que eu quero dizer é o seguinte: você diz que não tem ideia de quanto tempo levou no delírio, mas você sabe o tempo que já está no trabalho, e para chegar nessa consciência que você chegou, com as habilidades que já tem, isso levou quanto tempo, meu irmão? Dá para mensurar isso para a gente? Não. Não porque o que você compreende como minuto dentro da encarnação, como encarnante, quando desvinculado disso, quando desvinculado dessa, desse conjunto de limitações, o que você entende como minuto aqui são eras. É, não dá para a gente traçar com régua e esquadro, não. Paralelo, não. Não no entendimento dessa existência de maneira linear. Linear. Então, Juliano, pelo que você está me dizendo, você não se aventurou mais na, na encarnação. Me aventurei, sim. Hum, Mas isso é uma história para um outro momento. Tá certo, meu irmão. Tá certo. Muito bom.